A paz do Senhor Jesus. Você está acompanhando as viagens missionárias de Paulo. Já vimos a primeira viagem, depois passamos pela segunda e agora aqui estamos na terceira viagem missionária de Paulo, que de acordo com os estudiosos começa aí por volta do final do ano 52 ou talvez começo do 53 e vai até o ano 57. Na verdade, para ser mais objetivo e criterioso, a terceira viagem de Paulo começa no finalzinho do capítulo 18, a partir do verso 23. Você deve se lembrar que Paulo tinha voltado para Antioquia da Síria, no final da segunda viagem. Até porque a igreja mãe, que faz este trabalho missionário, é a igreja de Antioquia. Então o verso 23 diz que depois que Paulo passou algum tempo lá, ele partiu e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Você deve se lembrar, Galácia e Frígia são regiões dentro da chamada Ásia Menor, que é a região onde fica o território da Turquia nos dias de hoje. Enquanto Paulo fazia este início da viagem, o texto nos diz que havia um judeu chamado Apolo. Apolo era natural de Alexandria, ali no norte do Egito, e ele chegou a Éfeso. Era um homem muito culto, tinha bastante conhecimento do Antigo Testamento e estava ali ensinando a respeito de Jesus, mas ainda conhecia apenas o batismo de João. Um homem muito fervoroso. Ele começou a falar na sinagoga e então Priscila e Áquila. Você lembra desse casal que nós mencionamos na outra vez, que fizeram parte aí do ministério de Paulo. Paulo ficou com eles anteriormente. Eles o convidaram para ir à sua casa e começaram a explicar com mais detalhes o caminho de Deus, conforme linguagem do verso 26. Então Apolo quis ir para Acaia. Acaia é o nome da região sul da Grécia. Na verdade, a província romana ali, onde ficava a cidade de Corinto, e eles, então, os cristãos de Éfeso, o encorajaram, mandaram ali cartas para que ele fosse bem recebido. E assim, ele prosseguiu lá, anunciando, falando para todos os que Jesus era o Cristo. Apolo estava em Corinto, e Paulo, enquanto isso, atravessou as regiões ali mais altas, que é uma referência ao relevo da região, e chegou à grande cidade de Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos, e veja que coisa interessante. Ele, na conversa quanto a esses discípulos, que aparentemente eram cristãos comuns, percebeu alguma diferença, alguma dificuldade, e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo pergunta: que batismo vocês receberam? Eles disseram: o batismo de João. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E então, ao ouvirem isso, entenderam o evangelho completo. Estes homens foram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo impôs as mãos sobre eles, e veio o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram 12 homens. Então Paulo vai para Éfeso, e o texto nos diz que ele falou na sinagoga com liberdade durante 3 meses a respeito do reino de Deus. E como acontece sempre nesses ambientes, a sinagoga sempre se divide. Houve aí uma grande resistência daqueles que ouviram a mensagem de Paulo. Paulo, então, resolve mudar de local. Ele vai passar a ensinar o cristianismo no lugar que é a chamada Escola de Tirano, já que a sinagoga não foi um lugar propício para prosseguir o seu trabalho. Interessante como Paulo tem uma flexibilidade ministerial e a coisa não está funcionando na sinagoga. Ele vai para a escola de Tirano. E a Bíblia, então, nos vai dizer aqui que ele fez isso por 2 anos. E todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Éfeso era uma cidade importantíssima aqui. Quando estamos
aqui na estrada pela terceira vez. Nós vamos observar aqui, assim como Paulo centralizou o seu ministério em Corinto na segunda viagem. Agora, ele faz isso aqui em Éfeso, porque Éfeso vai ser o centro de expansão do cristianismo para aquela região, uma cidade central. Paulo está trabalhando estrategicamente. A tradição diz que ele, inclusive, falava sobre o cristianismo durante 5 horas por dia, ali em Éfeso, durante quase 3 anos. Isso fez com que o evangelho, de fato, se espalhasse por toda aquela região. E assim, como acontece em muitos momentos em Atos, os grandes milagres de Deus acompanham a mensagem, mostrando que ela, de fato, tem autenticação divina. Assim como aconteceu com Pedro, você lembra que Pedro, as pessoas esperavam pelo menos tocar, chegar junto ali da sombra de Pedro para serem curados. Aqui, no caso de Paulo, levavam lenços e aventais que Paulo tinha usado para ser colocado sobre os enfermos. E eles eram curados, e os espíritos malignos saíam dos que estavam possessos. E aí, diante dessa realidade, você deve se lembrar da história lá do Simão, que quis comprar o Espírito Santo. Pois é, aqui a coisa vai numa direção semelhante. Os judeus que não eram convertidos viram os espíritos malignos serem expulsos pelo nome de Jesus. E eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E eles tentaram também expulsar demônios. E quando tentaram fazer isso, veja só que situação, que confusão. O espírito maligno, olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas quem são vocês? Imagine só, o endemoniado deu uma surra nesses mensageiros não autorizados e eles fugiram ali, nus e feridos, diante daquela circunstância inusitada. E assim, o evangelho se espalhou por Éfeso. Muitos creram e inclusive confessavam abertamente as suas más obras. Muitos que haviam praticado ocultismo pegaram os seus livros de ocultismo, e queimaram publicamente. E tanto foi que isso aconteceu que o valor deu 50.000 dracmas, ou seja, 50.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. Isso é mais ou menos 200 anos de trabalho de uma pessoa comum, de livros de magia queimados. Que coisa impressionante. A palavra de Deus prossegue aí e se fortalecendo. Assim, diante desse ministério impressionante em Éfeso, Paulo depois toma a decisão de ir para Jerusalém. Mas um caminho meio estranho. Ele vai para Jerusalém, diz o texto, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ou seja, ele vai para o Oriente, passando pelo Ocidente. Porque ele dizia que deveria passar por lá também e visitar Roma e Macedônia, que é a Acaia. São igrejas da Grécia, que na verdade haviam interesse de Paulo, dessas igrejas, ajudarem a situação de necessidade lá de Jerusalém. Mas enquanto isso, uma situação complicada acontece lá em Éfeso. Um homem chamado Demétrio, que era um ourives que fazia miniaturas do templo da deusa Diana, ou Ártemis, como é chamada, eles estavam ali recebendo muito lucro em função dessa atividade. E ele ficou, então, preocupado, porque com tanta gente se convertendo, a fonte de lucro diminuiu. Veja bem, muita gente é contra a mensagem do Evangelho, porque muita fonte de lucro desonesta e perversa que explora o ser humano acaba. Quando o Evangelho chega, o ser humano não vai ser explorado pelo outro ser humano. Quando as coisas se ajustam no caminho de Deus. E aqui nós vamos descobrir o que vai acontecer por causa disso. Eles ficaram preocupados com esta situação, eles criaram um tumulto e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. E a cidade então virou uma confusão. O povo foi para o teatro principal da cidade, arrastando Paulo e também Gaio e Aristarco, que eram os macedônios que viajavam com ele.
Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, entre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse ao ir ao teatro. Estava uma confusão total ali. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. Outros achavam que Alexandre era a causa do tumulto, conforme o verso 33, e então a situação virou aquela confusão. E quando ficaram sabendo que Alexandre era judeu, então, naquele nacionalismo xenófobo, eles começaram a gritar: "Grande é Ártemis dos Efésios!" O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Olha, já que a gente sabe disso, vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram o templo, nem blasfemaram contra Deus, não fizeram nada. Se o Demétrio e os companheiros dele têm algum problema sério, eles devem procurar os tribunais e resolver com algum procônsul aí a sua necessidade. Eles que apresentem a sua queixa. E não vamos mais arrumar confusão assim. Nós corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje." Então, a assembleia para discutir o problema foi dissolvida. Mais uma vez, Lucas vai mostrar que o Evangelho de Cristo não é uma ameaça à paz pública, nem ao Império Romano, mostrando que, no final das contas, autoridades romanas não veem dificuldades, sempre fazem decisões favorecendo o prosseguimento pacífico do Evangelho. Paulo, na sua grande missão, na cidade de Éfeso, mais uma vez, com as malas prontas para continuar a sua viagem. Afinal de contas, hoje aqui falamos sobre estar na estrada pela terceira vez. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.